Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora sim vem para Jesus, amém, irmãos? Quero nesta oportunidade, já de antemão, agradecer a Deus em primeiro lugar por esta rica oportunidade. Estamos aqui com temor e tremor na presença do Senhor, amém? Agradeço também a pessoa do pastor Euler, meu amigo e meu irmão em Cristo Jesus, e posso dizer que irmão quase por parte de sangue, né? Porque crescemos juntos, conheço a história dele, também conhece a minha história. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, a missionária Fernanda Fragna Chaves, meu filho Alexandre Fragna Chaves e a nossa caçulinha ali, o Tacho, né? A última bênção de Deus ali, Ana Uli Fragna Chaves, louvado seja Deus, e todos os irmãos que estão nos prestigiando. Vamos para a leitura da palavra e assim damos seguimento, louvado seja Deus, a ministração da palavra do Senhor. Quem achou Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo 1, diga amém. Amém. O endemoniado gadareno, ou o endemoniado de Gadara, louvado seja Deus. E chegaram a outra margem do mar, da província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, logo veio ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias ninguém podia o prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e as migalhas, e ninguém o podia amansar ou conter. Ele andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o seu nome. Jesus perguntou o nome da entidade que estava naquele homem. E respondeu-lhe dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, ou daqueles termos em outras traduções. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, a que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aleluia. E temeram, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes e o que o acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E chegaram e rogaram-lhe que dizia que saísse do seu território. Pediram para Jesus sair do seu território. E entrando ele no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado, o que deixasse aleluia estar com ele, que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: volta para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Estamos diante de uma mensagem, de uma palavra que ela é apregoada assim, mas
não com tanta persistência pelos pregadores. E falar de libertação não traz agenda. Falar de libertação, falar de demônios, falar de hostes espirituais na maldade não traz agenda, não traz holofotes. Mas me alegro muito, creio que veio essa direção aos administradores da igreja, através também do pastor Euler, que levantou essa campanha. E eu me alegro quando as igrejas colocam campanhas de libertação, aleluia, nas suas igrejas, porque há uma necessidade de muitas vidas aprenderem acerca de libertação, e principalmente através do aprendizado e dos cultos de libertação, das orações de libertação, muitas pessoas são curadas, transformadas, libertas para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, para mim entrar dentro dessa passagem bíblica, é bem verdade que um bom pregador, um pregador que está começando, entendendo um pouco os mistérios da pregação, ele precisa respeitar o contexto todo que existe em volta desse texto que acabamos de ler. Se nós olharmos para os versículos anteriores, ou para os capítulos anteriores, aleluia, da menção desta mensagem que acabamos de ler, podemos ver Jesus, louvado seja Deus, primeiro preparando os seus discípulos, pastor Euler, para uma grande chamada e para um grande ministério. E podemos ver que quem trabalha também com a obra, com o trabalho de libertação, também tem que se preparar. A pessoa tem que descer no manto, a pessoa tem que descer na santificação, a pessoa tem que descer na olaria de Deus para poder trabalhar com esse tipo de trabalho que é muito importante e carente dentro da obra do Senhor. E Jesus começa, aleluia, ensinando às multidões e aos seus discípulos com parábolas. Jesus explica várias palavras aos seus discípulos, e no particular, quando eles perguntam para Jesus um significado mais profundo, Jesus não faz questão de explicar novamente e traz à luz todo o contexto que existia, que existe de trás das suas parábolas. E depois de Jesus, aleluia, apregoar um grande sermão diante do mar da Galileia, durante ali, aleluia, do povo judeu, a Bíblia Sagrada diz que muitas pessoas são curadas, libertas, transformadas, porque aonde Jesus passa, aonde Jesus pisa, ele marca o território. Aonde Jesus passou, em quem Jesus tocou, a história nunca foi a mesma. Você não está entendendo nesta noite. Se você veio aqui para ouvir o pregador, você vem então. Se você veio aqui apenas para ouvir os louvores, você vem então. Mas se você veio aqui nesta noite para ter um encontro com Jesus Cristo, o ressurreto, pode ter certeza que ele vai marcar a tua história, e a tua história nunca mais será a mesma, porque você se encontrou com o Filho do Deus Todo-Poderoso nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória. Muitas pessoas são impactadas com a palavra de Jesus. Muitas pessoas são curadas através do ministério de Jesus. Muitas pessoas são curadas através, aleluia, da santificação de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois de pregar o grande sermão, já estava entardecendo. Ele entra e sobe no barco, e existiam outros barcos naquele barco. E os seus discípulos entram no barco junto com Jesus. E Jesus fala: vamos atravessar do outro lado. E os discípulos o seguem, diz o texto. E a navegação começa a se navegar a mar adentro. E ali os discípulos, eu creio que eles, falando entre si dos milagres, do que Jesus tinha operado, de que Jesus fazia, as maravilhas que Jesus operou no meio daquele povo através do seu sermão e através da sua oração. O texto diz que no meio da navegação eles foram acometidos de uma grande tempestade. Não era uma pequena tempestade. O texto vai falar que era uma grande tempestade. E Jesus estava descansando. Jesus estava tirando um cochilo. Jesus estava descansando um pouco o seu corpo humano, porque Jesus veio em carne e sangue. Jesus também sentia cansaço. Aleluia, mas ali estava o Jesus homem, mas também dentro daquele barco estava o Jesus Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. E os discípulos estavam ali todos atemorizados, perplexos e principalmente com medo. Porque aquela tempestade não era uma tempestade normal, era uma tempestade anormal. Pastor, como é que você prova isso? Porque os demônios sabiam que o barco estava indo em direção a um lugar aonde nenhum evangelista tinha pisado, aonde nenhum profeta ainda tinha ido, aonde ninguém teve a ousadia de entrar naquela cidade para pregar o evangelho e falar das boas novas do evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Uma hoste espiritual da maldade estava por detrás daquela tempestade. E a Bíblia diz que a tempestade era tão forte que, aleluia, as ondas passavam por cima do barco, estavam enchendo o barco de água. Em outros textos, como em Mateus e também em Lucas, eles falam e expressam dentro da palavra que o mar estava a ponto de se quebrar, pastor. E alguém lembra que Jesus estava no barco. Oi, meu irmão, talvez você está passando por dificuldades, talvez você está passando por essa tempestade no teu lar, por essa tempestade no teu casamento, mas nesta noite eu já quero pegar o gancho dessa mensagem aqui e te dizer que você não está sozinho. Jesus está no teu barco, Jesus está na tua casa, Jesus está no teu casamento. E o que eu tenho que fazer, pregador? Desperta Jesus na tua fé, desperta Jesus na tua oração, chamado nesta noite, e você vai ver ele apaziguar as tempestades na tua casa e as tempestades que se levantam contra a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tranquilamente se levanta, olha para os seus discípulos e diz: ei, homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? E Jesus tranquilamente levanta sua voz e fala para os ventos e para o mar: mar, vento, aquietam-se. E a Bíblia diz que na mesma hora do comando, tudo ficou tranquilo. Aleluia. Você não está entendendo, meu irmão? Você não precisa de muita coisa. Aleluia. Deus não precisa de muita coisa para, aleluia, mudar a história retórica da tua família. Deus não precisa de muita coisa para operar um milagre na vida do ser humano. Você precisa, então, pastor, você precisa tocar a operação de Deus, porque apenas uma palavra que ele liberar ao teu favor, a tua história muda para sempre. Só quem acredita nesta palavra, honestamente, agora ele agradeça a ele, porque ele está aqui na casa, ele está liberado, ele está, aleluia, contemplando a tua vida, aleluia, neste momento. O Espírito de Deus chama o teu coração e manda te dizer: não temas, porque o teu Deus está contigo nesta noite. Interessante que dentro desse texto entendemos que eles estavam seguindo a Jesus. E quando nós seguimos a Jesus, irmão, muitas pessoas acham que só vai ser mar de rosa. Muitas pessoas acham que vai ser só maravilha. Muitos querem só a bênção, mas não querem um abençoador. Muitos só querem a cura, mas não querem aquele que é dono da cura. Muitos querem um milagre, mas não querem o dono do milagre. Muitos querem levantar da cadeira de roda, mas não querem, depois de levantarem da cadeira de roda, seguir aquele que tem autoridade para levantar o paralítico. Então é por isso que muitas pessoas não são curadas, é por isso que muitas pessoas não são alcançadas, porque não vai adiantar nada Deus fazer um milagre se esta pessoa não tem sobre a sua vida o maior milagre, que é reconhecer a Jesus como o único Salvador da sua vida aqui na terra dos viventes. Aleluia. Oh, glória a Deus. E agora os discípulos, tendo esse aprendizado, mesmo andando com Jesus, eles entenderam que iam passar por adversidades e por problemas, e eles tinham que estar capacitados para vencer os problemas diante da presença de Deus. E agora, já entrando no texto lido, chegando perto da região de Gadara, de Decápolis, a história vai falar um pouco desse homem, o endemoniado de Gadara. Este homem não conhecia Jesus.
Este homem nem sabia quem era Jesus, nunca teve um contato com Jesus, nunca ouviu falar de Jesus. Pelo contrário, a história desse homem é muito triste, porque ele foi abandonado pela sua família, e tinha um motivo pelos familiares abandonarem ele, porque num período em sua vida, o texto não fala isso. Até mesmo os mais grandes teólogos e historiadores não conseguem desvendar o mistério, quando que essa entidade tomou posse do corpo deste homem. Mas a Bíblia diz que ele estava em processo de uma legião de espíritos imundos, por uma legião de demônios. E o interessante que eu preciso falar um pouco disso, o mesmo Jesus que se preocupava em alimentar as multidões famintas, o mesmo Jesus que pregava para as grandes massas e para as grandes multidões, era o mesmo Jesus que entendia que dentro do povo judeu existiam milhares e milhares de pessoas que precisavam ouvir a palavra do Evangelho, que precisavam reconhecer a Jesus como seu Salvador, que precisavam, louvado seja Deus, conhecer a palavra revelada e a palavra verdadeira. Mas esse mesmo Jesus, no mesmo instante que ele estava ali, dentro do cenário dos judeus, aleluia, dentro de grandes massas e milhares de pessoas, a onisciência dele também estava pensando no único homem abandonado pela família, abandonado pela sociedade, porque até mesmo as grandes autoridades, aleluia, que existiam naquela época, a segurança que existia naquela época, não podia conter este homem, porque quando ele estava em alguns momentos um pouco mais tranquilo, até atavam ele, prendiam ele com cadeias, com correntes e com grilhões. Mas quando a entidade maligna se manifestava, despedaçava os grilhões e as correntes e fazia migalhas. Você está entendendo? Diga bem. Amém. De tão forte que era a ação desses espíritos imundos na vida deste homem, nada segurava este homem, cadeias não segurava, correntes não segurava, mas aleluia, chegou um dia, Jesus entendeu a necessidade de atravessar o mar, de atravessar o oceano, para trazer expectativa de vida, para mudar a história, para mudar a retórica, para mudar a vida deste homem por completo. Aleluia. E ali Jesus, quando chega na cidade dos Gadarenos, o texto diz que o demônio de longe avista Jesus. O endemoniado vem saltando pelos sepulcros. Jesus atravessou o mar inteiro, uma noite inteira, para poder ministrar a libertação na vida de um único homem. Irmão, se você tivesse entendido essa mensagem, era para você estar pulando, glorificando e exaltando a Deus. Se Jesus Cristo foi atrás do endemoniado, que a sociedade não dava jeito, a política não deu jeito, aleluia, assistente social não deu jeito, prefeito não deu jeito, vereador não deu jeito, governador não deu jeito, a polícia não deu jeito, a segurança não deu jeito, as cadeias não deu jeito, mas Jesus deu jeito, porque ele tem autoridade. Ele consegue mudar aquilo que é imutável, ele consegue libertar aquilo que é ilibertável, ele consegue fazer obras impossíveis aqui na terra. Aleluia. Ele corre e prostra-se perante Jesus. Jesus só pisou os pés perto do despenhadeiro, na entrada da cidade. Só pisou o pé, pastor. Você não sabe a autoridade que existe nos pés do homem e da mulher de Deus. Se você estiver com a sua vida no altar, com a boca no pó, orando, jejuando, aonde você pisa o território fica marcado, aonde você passa você é reconhecido. Pastor, as pessoas no trabalho, na cidade não dão nada para mim, mas o importante é você ser reconhecido no mundo espiritual. Potestade e principados dobram o joelho diante da autoridade do homem e da mulher de Deus. Certa feita,
Alguns homens tentaram expulsar o demônio de um jovem, e eles não tinham comunhão com o nome de Jesus e nem obedeciam a palavra do Senhor. E eles achavam que podiam fazer os mesmos feitos, porque viu Paulo, o grande apóstolo do Senhor Jesus, operar sinais extraordinários. E eles chegam diante do homem e diz: em nome de Jesus que Paulo prega, nós te expulsamos, saia dele. E o demônio riu deles. Falou: peraí, eu bem sei quem é Jesus. Por que a legião disse: eu bem sei quem é Jesus? Porque ele estava com Jesus em si. Ele sabe a autoridade que existe no nome de Jesus. Quem entende, diga amém. Glória a E Deus. nós bem sabemos, olha que interessante, bem sabemos quem é Paulo. Eles sabiam que Paulo não era uma pessoa qualquer. Paulo outrora era o perseguidor. Paulo outrora era o homem que estava condenado ao inferno. Mas quando ele se encontrou, aleluia, com Jesus no meio do caminho de Damasco, agora o nome de Paulo é respeitado pelas potestades e pelo inferno, porque a presença do Espírito Santo estava com ele. Quer ser respeitado, a presença do Espírito Santo tem que estar na tua vida. Quer ser respeitado, você tem que atrair a presença de Deus para a tua vida. De que forma, pregador? Com a sua santificação, com a sua renúncia, aleluia, com o abandono do pecado, e andar no temor e tremor da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória. E o demônio veio fazendo perguntas. Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, vieste antes do tempo para nos atormentar? Os demônios estremecem tanto diante da presença de Deus, que quando eles viram Jesus, não reconheceram de longe. Quando a pessoa tem a presença de Deus, irmão, não precisa estar perto, não. Ah, pastor, eu não venho morar na minha casa aqui. Não, não, é de longe. De longe eles reconhecem. E se a pessoa dá o comando, se a pessoa dá, aleluia, a ordem, Satanás tem que bater em retirada. Louvado seja Deus. De longe reconheceram a Jesus, e logo que chegaram perto, prostraram-se diante dele. E muitas pessoas não têm nem temor de falar no nome de Jesus. Alguns blasfemam até do Evangelho, fazem chacota, fazem piadas, fazem vídeos, mas naquele dia terá um julgamento, e todos esses que não dobraram os seus pés diante desse santo nome, vai se cumprir a palavra que diz: e todo joelho se dobrará, e toda nação, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Primeira coisa que acontece, eles reconhecem a grandeza de Jesus, reconhecem a autoridade de Jesus. Segunda coisa, eles têm medo que Jesus já veio condenar eles e acham-os atormentados por tempo. Segunda coisa, Jesus já estava mandando aquele demônio embora, mas Jesus faz uma pergunta para eles, uma réplica: qual o seu nome? Ela falando que a entidade que estava dentro daquele homem. Ele fala: o meu nome é Legião, porque nós somos imundos. O que é legião? O nome legião, mais precisamente, se espalhou na época de Roma, dos romanos. Quem não conhece as grandes histórias de Espartacus e os grandes gladiadores que foram vencidos, mesmo eles estando ali rebeliados e vencendo muitas batalhas, mas ainda as legiões de Roma conseguiram vencer os gladiadores. E a legião também no mundo espiritual desses anjos, segundo a história e os estudos aprofundados, existiam legiões de 8.000 demônios, 4.000 demônios, 3.000 demônios. São milhares e milhares de demônios dentro de uma só pessoa. E ele fala: somos muitos. A força que esse homem tinha, meu irmão, quando a entidade dominava eles, era uma força surreal, inacreditável. Despedaçar correntes, em migalhas os grilhões virarem. Depois que ele estava ali totalmente possesso, ninguém segurava aquele homem.
Ele andava no meio dos sepulcros, ele passeava dentro da cidade, e algumas vezes andava sozinho pelo deserto. A família já tinha abandonado aquele homem, a sociedade também não tinha como curar aquele homem, as forças de segurança não conseguiam conter aquele homem. Os psicólogos daquela época, porque já existiam, os sociólogos, filósofos da época, não conseguiam ajudar aquele homem. Mas quando tudo parecia perdido, um sinal, uma luz no fim do túnel apareceu. Jesus Cristo, aleluia, atravessou o oceano, atravessou o mar, por causa apenas de um homem que estava esquecido pela sociedade e pela família. O que você quer dizer, pastor Alexandre? Se a tua família te abandonou, não se preocupe. Jesus Cristo toma pela tua mão e te diz nesta noite: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, diz o teu Senhor. Glória a Deus. Muitos estão rejeitados pela sociedade, as portas não estão se abrindo. Muitos estão até com complexo de inferioridade, achando que o problema é nele. Não, é porque tem uma entidade trabalhando para você não acreditar no Evangelho. Vou repetir: existe potestade do inferno querendo barrar a tua chamada, querendo barrar o teu crescimento. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu profetizo: cai por terra a potestade em nome de Jesus. Você que recebe a palavra, levanta a mão e glorifica. Pelo minuto agora, receba a presença dele, receba o som dele nesta noite, o som que quebra o jugo, o som que despedaça o diabo, o som que abre os caminhos. Glória a Deus. Meu Deus, fazendo uma comparação. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Confere para mim, Mateus 17, 14. Esta passagem traz menção acerca de libertação também. Vou fazer uma rodeio para você entender a mensagem desta noite. Desta passagem, um pai de família, hoje é tudo de família, estava preocupado com seu filho, que era um lunático. A passagem do lunático é Mateus capítulo 17, versículo 14, confere para mim. A Bíblia diz que este homem tinha passado também a mesma história do endemoniado de Gadara. Tinha passado por psicólogos, tinham passado por autoridades, por estudiosos, por médicos, e ninguém conseguia libertar este jovem, que de vez em quando o Espírito pegava, sacudia, jogava ele no fogo e outras vezes na água, querendo tirar a vida do rapaz. Um jovem lunático, ninguém conseguia conter este jovem também. E este pai, ouvindo o Evangelho, ou quem sabe no meio das massas e multidões, ouvindo a palavra de Jesus e vendo que Jesus estava ocupado, ele tem a ideia de levar o seu filho para os discípulos. E os discípulos vão lá com a boa fé: vamos orar, Deus vai fazer a obra. Só que a Bíblia diz que todos os 12 foram reprovados. Os discípulos, eu estou falando, não estou falando do pastor Alexandre, não, estou falando dos discípulos, escolhidos a dedo por Deus, os 12 foram reprovados. Quando este homem consegue chegar perto de Jesus, ele fala: Senhor, aqui está meu filho, ele é um lunático, e explica a situação e fala: eu trouxe ele para os seus discípulos, mas eles não conseguiram ajudar. E Jesus olha para os discípulos e fala: homem de pouca fé. De novo, vocês são muito fracos de fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão este monte, ele sairá daqui e vai para acolá, se você não duvidar da sua oração. E Jesus depois, olhando para aquele moço, ele repreende o demônio, a legião,
joga o menino por terra e o menino é liberto na hora, na autoridade do nome de Jesus. Jesus faz uma pergunta muito importante para o pai daquele menino: você crê que ele possa fazer este milagre na vida do teu filho, que ele possa libertá-lo ou curá-lo? E o homem, por ter passado por tanta situação, levou o psicólogo. Levou, você tem que levar, mas tem muita coisa que é espiritual. Nem tudo psicólogo pode ter anel de formatura, pode ter vários diplomas, pode ter vários quadros nos seus diplomas, mas tem coisa que é espiritual, e somente um homem ou uma mulher de Deus pode mudar a situação dessa pessoa. Pode ter, aleluia, levar o diploma que for, se for espiritual, a não ser que esse psicólogo também tenha a sua vida no altar de Deus, senão não sai. E o homem disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Nessa noite peça para o Senhor te dar fé. Nesta noite peço para o Senhor, aleluia, te levar em lugares mais altos no nível da fé, porque a fé é a prova das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Ou seja, eu creio no meu milagre e não preciso ver ele antes de crer. Eu já creio antes dele se manifestar na minha vida. Só quem acredita que eu posso ter milagre nesta noite, acredita antes dele chegar, acredita antes dele se manifestar, acredita antes dele aparecer na tua história. E depois, já vou voltar para o texto. Estou dentro do tema libertação. Depois, os discípulos no particular perguntam para Jesus: Mestre, por favor, por que nenhum de nós, os seus 12 discípulos, que andamos com você, que comemos com você, que aonde você vai, você dá um passo, nós dá outro, e por que nós não conseguimos libertar aquele jovem? E Jesus fala uma das mensagens, uma das palavras mais importantes do ministério da libertação: esta casta de demônios. Existe uma casta, existe um grupo, uma legião, uma classe, para você entender melhor, que só sai semana, é assim que está escrito, através da oração e do jejum, ou vice-versa, do jejum e da oração. O que você quer dizer com isso, pastor? Vou trazer um mistério aqui que eu não aprendi com ninguém, aprendi com o Espírito Santo. Eu repeti as palavras de Jesus, dizendo que Jesus falou: vocês não conseguiram expulsar porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então é bem provável que os discípulos não estavam em jejum, em oração eles estavam constantemente, que é impossível você andar com Jesus e não orar, irmão. Mas em oração e em jejum eles não estavam. Até porque tem passagens que os discípulos de João Batista perguntam para o Senhor: por que nós, discípulos de João, jejuamos, estamos no Mateus sem comer aqui, e os seus discípulos estão mastigando toda hora? Os discípulos jejuavam, mas não eram com constância. E Jesus falou: agora, os filhos da boda, a noiva não precisa ficar em jejum, mas vai chegar a hora que o noivo vai ser retirado. E aí eles vão saber que vai ter que jejuar e vai ter que orar. Quem está entendendo, diga amém. Então aprendemos que Jesus explicou para ele: há uma casta que só sai com jejum e oração. Mas eu tenho uma boa notícia para você: existe castas de demônio, pastor Euro, que sai de você somente estar debaixo da nuvem de Deus, debaixo da presença de Deus. Jesus não falou que todos os demônios, ele falou uma casta de demônio. Esta casta só com jejum e oração. Mas eu venho como boca de Deus te dizer: não tenha medo da legião para se manifestar, não tem tempo para você se preparar. Às vezes a situação, aleluia, é no momento que você não está em jejum, mas se você estiver em oração e procura com Deus, fala para o demônio: eu não te repreendo na oração e no jejum, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, louvado seja Deus. Porque maior que jejum e oração é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Certa feita, fui chamado para estar orando na casa de uma pessoa que estava endemoniada.
Não se escandalize aqui. Eu estava de bermuda, sujo de graxa, e não dava tempo de em casa colocar roupas adequadas. Estava de bermuda, mas não estava com a bermuda escandalizada. Quem me entende, diga amém. Quem me entende, diga amém. Não estava de camiseta regata, não, estava com camiseta normal. E aí o presbítero que estava conosco falou: pastor, quer passar na tua casa e colocar uma calça? Eu falei: não é a calça que vai mandar o demônio embora, não. É a autoridade que existe na minha vida através do nome de Jesus. Chegando lá, o demônio quis fazer ali o seu show, e ele me deu uma palavra: você não está em jejum. Eu falei: mas engano seu, eu não vim te expulsar no jejum. Eu te expulso no nome que está acima de todos os nomes. Não é o meu nome falo passageiro. Eu te expulso no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Sai dele agora. E na mesma hora foi embora, legião. Quem está entendendo, dá uma salva de palmas para Deus. Não tenha medo se a tua vida tiver voltar. Pastor, não tem jejum. Repreenda no nome de Jesus que vai embora. É claro que não estamos desclassificando a necessidade de estar em jejum e oração. E vai chegar a hora que você vai passar vergonha, porque Jesus mesmo advertiu: há uma casta de demônio que sai, se não for através do jejum e da oração. Quem entende, diga bem. Bom, você já aprendeu mais uma nessa noite. E ali, quando aqueles demônios já estavam prestes a sair. Como assim prestes a sair, pastor? O mundo espiritual funciona diferente com a nossa terra. Eu costumo dizer, e tenho certeza disso, que o mundo espiritual é muito mais real que esse que nós estamos vivendo. Isso aqui é momentâneo e passageiro. É a Bíblia que diz, sabe o tempo? Momentâneo e passageiro. Quando o grande trono branco vier, isso aqui vai enrolar que nem um papel e vai fugir da presença de Deus, vai desaparecer. E o mundo verdadeiro, o espiritual, o real, vai se manifestar. Quem entende, diga bem. Amém. Quando nós oramos, determinamos algo, e você não move um milímetro a sua fé, e tem fé até debaixo d'água que aquilo vai acontecer, eu determino isso, eu determino a cura, eu determino a tua libertação, e fica firme na sua fé. O mundo espiritual está trabalhando. Os demônios, eu vi que já estava pegando a mala, aquele monte de demônio, vai fazendo a mala, e agora chegou alguém que tem autoridade. Você não está entendendo, irmão? Até hoje, aleluia, Satanás, ele bagunçou na vida de muitos, na tua casa, na tua família, mas nesta noite você vai mandar embora no nome de Jesus. Satanás vai pegar a mala, Satanás vai pegar as coisas, a roupa, e vai mandar identidade na tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os demônios já estavam obedecendo, mas antes deles saírem, já ia sair, porque Jesus falou: sai dele agora, liberta ele agora. Em outras palavras, Jesus falou: sai, uma palavra só basta. Estamos conjecturando. Mas aí os demônios ali, já com a mala para sair, eles param e vai, não custa mais fazer uma outra pergunta, né? Senhor, permita-nos que nós entremos naquela manada de porcos. Fizeram um pedido para Jesus fazer. E Jesus falou para eles: vai. E eles logo saíram, libertaram aquele homem e entraram dentro daqueles porcos. Aproximadamente 2.000 porcos que estavam sendo pastoreados pelos seus donos. Quem entende, diga bem. Pastor, eu não entendi isso, mas vou te explicar. Se Jesus, preste muita atenção, atendeu, deu ouvido a questionamentos de demônios, se Jesus atendeu o pedido de uma legião, não é o mesmo ter pedido que ele vai negar esta noite. As portas dos céus estão abertas, e se você pedir, ele vai atender a tua petição. Ele atendeu o pedido de demônios, não vai atender o pedido de você, que é a filha de Deus, que é o filho de Deus. Só quem acredita, joga a tua mão para cima e glorifica aquele que atende pedidos, e glorifica aquele que
Se Jesus atender o pedido dos demônios, não é o meu e o seu que Ele vai negar nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Então abra tua boca e profetiza, profeta. Abra a tua boca e determina. Chega lá no teu lar, sacode o teu pé, bate no portão e fala: Satanás, eu não sei se você está sozinho ou se tem uma boa legião trabalhando na minha família, mas a partir de hoje acabou. A partir de hoje eu decreto a tua falência, a tua derrota. Sai da minha casa, sai da minha família, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus poder, aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos vestem aquele homem, e agora ele está vestido e santo. O homem que vários anos se passaram, ele andava nu. O texto diz que ele andava nu. Creio que quando ele dava uma loucura e corria no meio da cidade, não fechava o portão, fecha, ele atrapalhava, está vendo aí, ele atrapalhava. Aonde aquele demoniado passava, causava um terror, pastor. Até um segurança que nem eu, que já vai para 15 anos na profissão, se ele desse o homem descer, ele corria para dentro, depois se fechava a porta. Não, vamos não conhecer o evangelho, claro que agora ele pode ir, mas eu falo assim, no sentido trabalhista, ó, você é obrigado a enfrentar aquele cidadão ali. Com a minha força humana, não, vou no nome de Jesus, sai do meu pé. As pessoas corriam do demoniado. O terror, o caos era causado naquela localidade. Mas daqui a pouco o povo viu aquele homem vestido e em perfeito juízo. É o que Jesus está fazendo na tua vida nesta noite, vestindo a tua vida, revestindo de autoridade e de poder, aleluia, e colocando a sua vida em perfeito juízo. As bênçãos de Deus alcançam a tua vida nesta noite, a libertação de Deus alcança a tua casa, a tua posteridade, a bênção de Deus vai inundando o teu lar e tua família, porque o nome do Senhor Jesus será glorificado através de testemunhos que estão sendo gerados no mundo espiritual. Tu vai cantar o hino da vitória, Glória a Deus. oh, aleluia. Deus poderoso. Aquele homem agora está completamente restabelecido. Aquele homem está agora completamente curado. Para com essas curas de mentira. Para com essas curas de mentira, com essa libertação de mentira. Quando a pessoa tem autoridade de Deus, irmão, Deus não faz nada pela metade. Se o paralítico tiver que levantar, não precisa de ajuda. Não precisa de dois guarda-roupa maior do que eu. Segura ele e traz aqui, não. Quando é Jesus, o meu Jesus, quando opera, a pessoa sai correndo, sai pulando, sai glorificando. A pessoa não precisa de mulher, não precisa de ajudante. Para com esses milagres de mentira. Quer ver milagre de verdade? Coloca a mão no pé, no pó, jejua, ora, que quando você orar, Jesus vai honrar a tua fé e vai fazer milagres extraordinários através da tua vida. Cuidado com esses milagres de mentira, ele derruba muita gente aí. Eu não acredito nisso não. Eu creio muito em milagre até debaixo d'água. Mas quando Jesus opera, quando é o Deus verdadeiro que opera, não tem variação de dúvida. A pessoa comprova, ela mesma paralítica, ela mesma doente, e agora não é mais. Então glória seja dada ao nome do Deus Todo-Poderoso. Quem vai comigo nessa fé, glorifica o nome do Senhor. Só quem ainda é verdadeiro acredita em milagres. Só quem acredita que o Senhor ainda opera milagres, liberta e leva para o nome do Senhor. Abra a tua boca e glorifica o santo nome dele nesta noite. Glória a Deus. Oh, glória. E aqueles pastores saem anunciando para toda a cidade, toda a província de Decápolis. E a cidade inteira vem ali, na entrada daquela província. E ao invés de se alegrarem com a libertação daquele homem, Senhor, pastores, é pelo contrário, eles estão preocupados com a finança, com o prejuízo que tomaram de mais de 2.000 pobres que se precipitaram. Meu Deus, desde aquela época já tinha isso.
da vida alheia. Hoje se mata uma pessoa por causa de uma dívida de R$1.000, de R$50, R$500. A pessoa vai lá e tira a vida da outra por causa de mixaria. Mas pelo contrário, aqueles que não dão valor nenhum para a tua vida e para a minha vida, o Deus Criador dos céus e da terra deu valor ao ponto de dar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é tão precioso para Jesus, aleluia, para Deus, que Ele não poupou o seu Filho antes do teu para morrer, para aleluia, descer a sepultura, ressuscitar ao terceiro dia, com poder e glória, e levar você para o céu e para o paraíso. Esse é o valor que eu e você temos para Jesus. A sociedade não dá valor para o ser humano, mas o reino dos céus dá todo o valor. Se fosse preciso, Jesus morreria novamente só por você na cruz do Calvário. O tanto que Ele nos amou. Então vale a pena você obedecer a palavra de Deus. Vale a pena você andar no temor da palavra do Senhor. Para mim finalizar, aqueles senhores pediram para Jesus, mais um pedido. Cuidado que você está pedindo para Jesus. Senhor, por favor, o prejuízo foi muito grande, nós não queremos você ali não. Em outras palavras foi isso. Por favor, Senhor, vai embora, senão vai dar muito prejuízo. Por favor, Senhor, vai embora nos nossos termos. E a Bíblia diz que na mesma hora Jesus acatou ao pedido deles. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Quem está entendendo, diga bem. Não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia, mas entendemos pelos textos que o Senhor nos dá a liberdade de escolhermos o caminho do bem e do mal. Então isso é o livre-arbítrio, quando nos dá o poder de decisão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E ali eles pediram para Jesus: não quero aqui, vou para onde me querem. Tem pessoa que está pedindo a morte, crente pedindo a morte. Senhor, não estou aguentando essa luta, por favor, leva eu. E Jesus está levando. Ele leva. Se você pedir a morte e ficar insistindo aí, Ele vai te levar. Mas se você pedir libertação, se você pedir solução, se você pedir intervenção, se você pedir socorro, pedir ajuda, Ele vai te socorrer, Ele vai estender as mãos para você, vai te tirar do lamaçal, vai te tirar do monteiro e vai te colocar entre os príncipes aqui na terra. Ele tem poder para fazer isso na tua e na minha vida. E só glorifica o nome desse Deus que é poderoso, que pode reverter o quadro e a situação de qualquer um ser vivente aqui na terra. Aleluia. E Jesus já ia montando no barco. Só que alguém veio fazer outro pedido para Jesus, que é o ex-endemoniado, o liberto, o que está em são juízo. Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus e está em são juízo, ele não quer deixar a Jesus, irmão. Quem está no são juízo, não estou dizendo na igreja, não, irmão. Quem está em são juízo não é qualquer luta que tira ele da presença de Deus, tira da presença de Deus crente raso, crente que não tem confiança em Deus, crente que não tem Bíblia, crente que não tem aprofundamento com a palavra. Mas o crente verdadeiro, basta que pensar, ele permanece na presença do meu Deus. Ele permanece. O marido foi embora, a mulher permanece. A mulher foi embora, o marido permanece. Os filhos desviaram, os pais permanecem. Os pais que desviam, os filhos permanecem. Porque ele tem compromisso com o autor da vida e com a chamada que ele entendeu para mim e para você aqui na terra. Glória a Jesus. O homem em perfeito juízo. Ele faz um pedido para Jesus: Senhor, permita que eu te siga, permita que eu vá contigo fazer a obra. E Jesus falou: não. Você vê que até agora Jesus está falando assim, até nos demônios Jesus falou: vai assim. E logo o homem estava liberto em perfeito juízo, Jesus fez assim, não. E aí ele ficou triste, mas não fique triste, porque a obra que eu tenho com você aqui
em lugar algum que eu te levasse, ia ser maior, porque ali o teu testemunho vale muito. O teu testemunho vai ganhar muitas famílias. Você não está entendendo? O teu testemunho vai mover o céu. O teu testemunho vai alcançar muitas famílias. O teu testemunho vai ganhar almas para o meu reino. O testemunho daquele homem valia muito mais ali do que em outros lugares, porque ali que ele era conhecido. Talvez em outro lugar falasse: será que esse homem quebrava a corrente? Será corrente de milhões? Mas o povo dali viu ele quebrar correntes de milhões. O povo viu ele andando nu. O povo viu aquele homem dormindo no meio dos sepulcros, abrindo até cobre e dormindo com o defunto. O povo viu esse homem fazendo coisas terríveis. E agora ele estava vestido em perfeito juízo. Se Jesus pode fazer isso na vida do ex-endemoniado de Decápolis, ele vai fazer na tua história também. Se coloque de pé. Se coloque de pé, ele vai fazer na tua vida também. Se Jesus ele fez, aleluia, oh glória a Deus, na vida do lunático, ele pode fazer na tua história também. Quem crê, diga amém. Agora nós vamos orar por libertação, amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso e santo, esta noite nós te agradecemos por este culto, por essa oportunidade de estarmos na tua casa. Meu Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite. Meu Deus, talvez alguns esperavam uma mensagem, aleluia, avivalista, uma mensagem muito mais produtiva em relação ao avivamento. Mas tu conheces meu coração, eu mudei a retórica das minhas mensagens. Não adianta nada eu fazer o povo pular que nem pipoca e ao sair da porta não saber lidar com as situações que tem dentro do lar, dentro da casa e dentro da família. A minha preocupação nesta noite, meu Deus, é que muitas vidas saem daqui sabendo da necessidade, aleluia, que eles têm de, aleluia, colocar a sua boca no pó e, aleluia, derramarem o teu Espírito na presença de Deus, para andarem no tremor e no temor da tua palavra, para que, aleluia, sinais, prodígios e maravilhas registrados na tua palavra verdadeiramente venham acontecer na vida de uma pessoa, meu Pai, que foi verdadeiramente transformada pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, eu oro por libertação agora. Eu oro, meu Deus, por esta família, meu Pai, que tem passado por momentos difíceis com os filhos. É o filho ou a filha que virou a cabeça. Aleluia, essa pessoa, meu Pai, que tem filhos que outrora estavam no meio da juventude, no meio dos jovens, e hoje, meu Deus, eles foram camuflados, aleluia, pelos intestinos do adversário. Não querem mais voltar para a tua casa, não querem mais voltar para os atos de Senhor. Mas nós, como voz profética, eu uno a minha fé com a fé dos pastores e com desta igreja, e profetizamos a libertação desses jovens, aonde eles estiverem agora, meu Pai. Vai tocando na vida deles, curando, libertando, transformando para a glória do teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai querido, por esta pessoa que tem um complexo de inferioridade, pessoas, meu Pai, que não se sentem mais felizes no amor, na vida espiritual, na vida sentimental. Muitos já estão desistindo da fé. Alguns, meu Pai, que entrou aqui e disse no seu coração: é o último culto, é o último dia. Mas nesta noite, meu Deus, eu sei que o Senhor já está trabalhando, eu sei que o Senhor já está operando, eu sei que o Senhor já está libertando. Quebra as cadeias, quebra os vilões, quebra toda a investida do inimigo sobre a vida desta pessoa, pelo poder que há no nome de Jesus. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, é noite de libertação, é tudo da família. Então interceda pela tua família, interceda pela tua causa, interceda pela tua parentela. Diga: meu Deus, liberta a minha família, meu Deus, liberta o meu esposo, meu Deus, liberta a minha esposa. Você que tem um vício, diga para Jesus agora: Senhor, me liberta desse vício. Senhor Jesus, me liberta dessa prática. Senhor Jesus, me liberta dessa situação que eu me encontro. Ah, eu quero entrar na vida eterna. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e creio que eu posso ser liberto e curado nesta noite. Poder de Deus, em nome de Jesus,
Começa a inundar este lugar agora, Espírito Santo de Deus. E começa a tocar nos enfermos, nos doentes, pessoas que estão com enfermidades no sangue, meu Pai, nos dedos, nos ossos. Em nome de Jesus, seja curado e liberta agora. Em nome de Jesus, você, demônio que foi pago, que foi enviado, que foi presenteado, aleluia, numa mata virgem, numa cachoeira, numa igreja, numa encruzilhada, não importa, num trabalho maligno, em nome de Jesus, numa mata virgem, eu te ordeno agora, saia desta vida, saia deste casamento, saia deste lar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.